Não há dúvida de que os problemas psicológicos e emocionais, mesmo a angústia mental severa, podem afetar quase todas as pessoas. Mas será que isso significa que somos todos insanos? O que é que causa a angústia psicológica? Os primeiros psiquiatras pensaram que era um desequilíbrio de humores, que só podia ser curado sangrando os pacientes com cortes ou sanguessugas. Outros psiquiatras acreditaram que os problemas mentais vinham de órgãos como as amígdalas, o estômago e o baço e removiam-nos. Mais tarde houve tentativas de alterar a função do cérebro, mas estes esforços também falharam. Hoje, os psiquiatras dizem-nos que a maneira de corrigir o comportamento indesejado é equilibrando a química do cérebro com um comprimido. Será que desta vez eles acertaram? They say you have a chemical imbalance of serotonin and dopamine, but there's never been a study to ever prove that, ever. It's just been indoctrinated into the culture and television advertising to the point where people now believe it as fact. Apesar desta falta de provas, os psiquiatras dir-lhe-ão que os psicotrópicos são exatamente iguais aos medicamentos da medicina convencional. Será que isto é verdade? A resposta é que, ao contrário de uma droga como a insulina, que corrige um desequilíbrio mensurável e comprovado no corpo, as medicações psicotrópicas não têm nenhuma anormalidade física visível ou mensurável para corrigir. Aqui está a evidência de uma infecção bacterial. Aqui está o distúrbio psiquiátrico de déficit de atenção e hiperatividade. Aqui está um braço partido. Aqui está uma perturbação depressiva major. Aqui está um tumor cerebral. E isto é um distúrbio bipolar. Isto levanta a questão: como é que se pode medicar algo que não está fisicamente presente? A resposta é que não se pode. E mais, como os psicotrópicos são especificamente criados para passar através das defesas naturais do corpo e entrar no cérebro, estes podem perturbar o equilíbrio muito delicado dos processos químicos de que o cérebro precisa para funcionar naturalmente. Every time you throw something into the system that's foreign to the system, you're creating imbalances elsewhere within the system. The body changes as a result of taking the medication, so when you stop taking the medication, the body's got to change back to the way it was before, if it can, because it can't always. And in doing so, it disrupts the whole system. É isto que cria efeitos secundários que às vezes são sérios. Paxil was the drug that gave me insomnia. I would cry very easily on it, and I completely lost my appetite within the first 2 days of taking it. It didn't help me study, it didn't help me do anything. I didn't even want to do work because I was so sick. The psych meds didn't help me at all. They made matters, I'd say probably like 10 times worse for me, maybe even 20. Only now I was further impaired by the medications, and I started having car accidents. They put me on Zoloft, and it made me want to kill myself. And I realized that those drugs were just destroying me. Even when I was on them, I realized that they were destroying me. Apesar dos efeitos prejudiciais das suas drogas, os psiquiatras e as empresas farmacêuticas usaram-nas para criar um mercado enorme e lucrativo que vale milhares de milhões. Eles fizeram isso designando cada vez mais problemas da vida como perturbações médicas que requerem tratamento psiquiátrico. Por exemplo, a timidez torna-se perturbação de ansiedade social. A perda de um ente querido, perturbação depressiva major. Saudades de casa, a ansiedade de separação. Desconfiança, perturbação de personalidade paranoide. Ter altos e baixos, distúrbio bipolar. Ser distraído, DDAH. É por essa razão que é quase impossível que alguém vá a um psiquiatra hoje em dia e não seja diagnosticado com uma doença mental. E um diagnóstico de doença mental significa drogas psicotrópicas. When a patient goes into a psychiatrist's office and asks for help, probably 98, 99, maybe even 99.9% of people are going to receive a medication. E estima-se que estas medicações causam mais de 700 mil reações adversas graves por ano e 42 mil mortes. Entretanto, a indústria psiquiátrica arrecada $1/3 de $1 bilhão por ano. A questão não é se os problemas emocionais das pessoas são reais ou não. Eles são. O que realmente devemos perguntar é: como é que os psiquiatras convenceram as pessoas de que estes problemas eram sinais de doença mental?
Como é que eles usaram estas doenças para gerar uma procura de psicotrópicos da parte dos médicos e do público? E como é que estas drogas, sem poderes curativos conhecidos e com uma longa lista de efeitos secundários, se tornaram o tratamento padrão para todos os problemas da vida? Os psiquiatras afirmam que fizeram muitos progressos no campo da saúde mental durante o último século e meio. Para provar isto, eles afirmam ter uma história de grandes avanços na área de drogas psicotrópicas. Mas será que este desfile de substâncias químicas cerebrais é os avanços científicos que eles nos querem fazer acreditar? A psiquiatria institucional moderna tem dependido das drogas psicotrópicas desde os seus primórdios nos manicômios do século XIX. Durante esse período, os psiquiatras funcionaram quase exclusivamente como serventes que prometiam curar os doentes mentais graves. Mas como não conseguiam, eles não eram vistos pela medicina geral como médicos reais. Other physicians considered psychiatrists as almost a doctor. Okay, because they weren't doing medical stuff. So to increase their status, they needed to become much more scientific. They need to prove that this is a legitimate scientific field. This is a legitimate medical profession. So they start medicalizing everything. Para controlar as explosões comportamentais entre os pacientes, os psiquiatras usaram drogas psicotrópicas como a morfina e o ópio. Mas ao contrário das suas afirmações, estas drogas não curavam nada e provaram ser altamente viciantes. Isto criou uma nova geração de toxicodependentes, uma solução muito pior do que o problema original. Mas as tentativas de controlar o comportamento repreensível continuaram e no final do século XX, curas falsas para doenças mentais, tais como a heroína, poderiam ser encontradas a ser vendidas na Europa e nos Estados Unidos. Mesmo o psicólogo Sigmund Freud teve um papel importante na criação da indústria de cocaína no mundo ocidental, escrevendo muitos artigos a promover o seu uso para a angústia espiritual e dificuldades comportamentais. Freud, as a psychoanalyst, he, for a while, was promoting cocaine as being a panacea for all kinds of problems. Freud mais tarde escreveu: The psychic effect of cocainum muriaticum consists of exhilaration and lasting euphoria, produced no compulsive desire to use the stimulant further. O que Freud não revelou foi um conflito de interesses significativo que envolvia duas farmacêuticas rivais, Merck e Parke Davis, que lhe pagavam para apoiar os seus respectivos extratos de cocaína. A primeira campanha de marketing de drogas psicotrópicas de Sigmund Freud ajudou a criar uma grande epidemia de cocaína em toda a Europa no final do século. Obviamente, outra pílula de felicidade teria de ser encontrada. Não levaria muito tempo. Os psiquiatras, na primeira metade do século XX, viraram-se para as anfetaminas. Como antes, a propaganda decaiu perante a prova inevitável de que as drogas não só eram ineficazes, mas altamente tóxicas e viciantes. Cada moda seguiu o mesmo padrão. Primeiro, a droga seria aclamada como um avanço médico para problemas mentais. Depois começariam a aparecer cada vez mais notícias sobre os efeitos secundários graves das drogas. Finalmente, após anos de negação, quando os psiquiatras e as empresas farmacêuticas já não podiam negar mais os perigos da droga, eles abandonavam-na em favor da sua próxima droga milagrosa. Embora nenhuma das suas terapias de drogas provassem curar alguma coisa, os psiquiatras continuaram sua busca de uma bala mágica que, supunham eles, curaria tudo. E em 1954, o seu sonho, pensaram eles, foi realizado com a introdução da primeira droga milagrosa da psiquiatria, clorpromazina, mais conhecida como Thorazine. Originalmente concebida e testada como um corante sintético, depois como um antiparasita para porcos, descobriu-se acidentalmente que a Thorazine bloqueia os controles motores humanos. Um dos primeiros artigos a promover o seu uso psiquiátrico declarava: a meta é produzir um estado de retardamento motor, indiferença emocional e sonolência. Thorazine was considered the chemical lobotomy instead of
cutting off the frontal lobes of the brain with an ice pick, you didn't have to do that kind of surgery. You could do it with a drug.